Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Chamada à adoração, 1 Crônicas 16, 29. Todos, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Mais uma vez, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ainda de pé, hino congregacional, número 296, do ACC, consagração. A igreja ainda de pé para o momento de oração. Querido Deus, Pai amado, fiel, todo-poderoso, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, que o Senhor possa vir a trazer a palavra, Senhor, em nossos corações, a nós, todos que estamos aqui presentes, e a todos os familiares que estão em suas casas e seus lares nos assistindo. Muito obrigado, Senhor Pai,
Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Agora vamos nas boas-vindas com o Diácono Manassés. Que a graça e a paz de Jesus seja convosco. Amém? Queremos, amados, dar as boas-vindas a todos os amados irmãos, aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão acompanhando pela internet. Então, nosso abraço àqueles que estão longe, né? Não estão podendo vir estar aqui conosco. E nessa noite, aqui que está conosco, tem alguém nos visitando? Alguém levantaram as mãos lá atrás. Então, nosso irmão Manassés também lá atrás, outras pessoas. Vamos dizer ao nosso visitante que está conosco: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença e volte sempre. Amém. E tragam mais gente. Isso é a frase que as crianças dizem, né? Mas as crianças no momento não podem estar aqui conosco, nem os idosos. Eu sei que a saudade deles são grande, eles também, mas cremos que logo, né, essa situação vai passar e vamos poder estar juntos, tá certo? Mas eles também estão acompanhando, né, este culto conosco. Então Deus abençoe também eles, aonde que eles estão, nas suas casas, aqueles que estão trabalhando, que Deus nos abençoe. Inspiração musical com a equipe de louvor.
abençoe. Agora vamos na leitura bíblica alternada, 1 Coríntios 17, do 16 ao 20. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Congregação. E me tratastes como se fosse Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem meu servo, bem teu servo. Congregação. Todos. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nos temos ouvido. Oração de intercessão pela juventude brasileira com o pastor Givan. Papi, só mandar uma mensagem para meu número. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. sais aqui, dando milagres. Te adorarei. Sais aqui, transformando nossa vida. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. sais aqui, curando multidões. Te adorarei,
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Que o nosso Deus continue nos abençoando, irmão. Agora vamos para o momento de missões estaduais com a irmã Joseniva. Graça e paz, irmãos. Eita, que está quase acabando o mês de missões estaduais e os missionários estão muito felizes com as nossas orações. A gente hoje não tem um vídeo. Vai ficar para o próximo domingo, porque domingo que vem é o último... a gente vai estar encerrando o mês de missões estaduais, mas a nossa oferta é de quanto individual? Olha, se tivesse na escola, 10 para todo mundo. Então, R$20 individual a partir dos adolescentes, porque as crianças receberam o seu cofre e eles vão colocar a oferta que eles, como eles não trabalham, não vão pedir às mães, vão colocar a oferta deles lá. E vai ficar geral que o nosso alvo é de R$1.500. Que a gente vai ultrapassar. A gente já ultrapassou, né? A gente vai ultrapassar, a gente vai conseguir o máximo, irmãos, porque a gente já sabe, a gente viu nos vídeos que os missionários mandaram, o que é feito com a nossa oferta. Vidas são alcançadas, material de construção são pagos, alimentos são comprados para pessoas que vivem na rua. Então, nossa oferta ela é muito bem usada. Na nossa convenção, a nossa igreja, entre a Associação do Casa Amarela, é uma das que contribuem também. E nós, todos os irmãos, são responsáveis por essa bênção. Qual é o nosso tema mesmo, que eu esqueci? Eu não digo que esse povo estivesse na escola, estava tirando todo mundo 10. E qual é o nossa divisa? Deixa eu ver. Muito bem, parabéns para todos os irmãos. E nesse exato momento tem missionários de joelho agradecendo a Deus pelas nossas orações, de joelho clamando ao Senhor para que Ele possa mandar mais pessoas para o campo, porque nós, servos do Senhor, somos missionários no nosso lar, na nossa comunidade, mas precisa de que a gente mande a nossa oferta. E a nossa música, que eu quero ver se vocês já estão bem... Porque domingo que vem a gente está encerrando. Dedicação dos dízimos e ofertas ao som instrumental. Vou chamar aqui Beatriz e Larissa.
vamos conhecer os aniversariantes da semana. O irmão Anderson Lucas, dia 25/8. O irmão Roberto Cleito, dia 26/8. A irmã Mariana Bezerra, dia 27/8. A irmã Severina Nascimento, conhecida aqui como irmã Beda. Irmã Severina Nascimento, conhecida como irmã Beda, no dia 29/8. Vamos cantar um hino para os aniversariantes com o nosso diácono Timóteo. Hoje eu canto pra você, vou expressar o meu amor. Um sorriso te darei, pois um grande amor ganhei de você. Mundo de felicidade, essa Deus para você. Felicidade verdadeira, pois eu sei que bem merece ser feliz. Amém. Oração e dedicação às ofertas com a irmã Larissa. Senhor Deus, Pai amado, queremos te agradecer por mais uma vez estarmos aqui na tua casa de oração. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por cada dízimo e oferta que foi recolhida aqui na tua casa. Abençoa cada irmão, Senhor Jesus, que está aqui. Abençoa aqueles também que estão em seus lares. Sei com a vida de cada um. Abençoa, Senhor Jesus, os aniversariantes da tua casa de oração. Sei com a vida deles, vai abençoando. Sei com a vida de cada um de nós. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, vamos receber a palavra com o irmão Luiz Felipe. Graças e paz, irmãos. Quero agradecer a Deus e aos irmãos que estão participando aqui do culto nessa noite. O nosso tema já foi muito discutido nesse mês da juventude. E o nosso tema, como já foi falado, chama Pela Vida em Jesus Eu Coopero. Fácil aqui, né? E se eu não me engano foi a irmã Elizabeth Lira que também trouxe esse mesmo tema e ela fez uma pergunta. Ela transformou numa pergunta. E eu também gostaria de fazer a mesma coisa, transformando esse tema numa pergunta. Como é que você tem cooperado pela vida em Jesus? Tem um personagem bíblico que, lá no Novo Testamento, que ele vem fazer uma análise a respeito de algumas igrejas. E esse personagem nada mais é do que o próprio Cristo. Eu peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. E nesse momento aqui, nós vamos ter a carta que João ele escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7. Nós vamos ler versículo por versículo, para facilitar o nosso entendimento. E antes de começar propriamente a leitura, o nome Apocalipse significa revelação. Então, o livro de Apocalipse ele foi uma revelação que o próprio Cristo ele entregou lá ao apóstolo João, que naquela época ele tinha sido exilado na ilha de Patmos. Naquela época,
A pregação do evangelho era restrita, a perseguição era muito grande aos cristãos, e isso lá pelo ano de 95, que foi quando João ele escreveu a carta de Apocalipse. Ele foi exilado para a ilha de Patmos por causa da sua fé cristã. E a ilha de Patmos, ela era uma ilha de minério. Então João ele foi para lá exilado para trabalhar como escravo. E naquele momento a gente sabe, todo mundo já ouviu falar que João ele tem uma visão a respeito das coisas que iriam brevemente acontecer. E é o próprio Cristo que vai revelar, que vai fazer um diagnóstico das 7 igrejas que se encontram na Ásia, hoje conhecido mais como a Turquia. Essas igrejas do Apocalipse que Cristo pede para que João escreva, a igreja de Éfeso e tantas outras igrejas, que nós infelizmente não vamos poder analisar todas, mas o próprio Cristo ele fez uma análise de como é que aquela igreja tinha cooperado para o serviço de Cristo. Em Apocalipse 2, todo mundo está com a Bíblia aberta, 2:1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7. Se você quiser saber o significado do que são as 7 estrelas e que são os 7 candeeiros de ouro, se você ler o versículo anterior, do capítulo 1, o versículo 20, ele vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, se você pegar isso aí e você começar a ler o primeiro versículo, ele vai falar aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. O anjo ele está se referindo ao pastor. Então, você começa a observar que Deus ele mostra que ele tem o controle da igreja na sua mão direita. Ele conserva na mão direita as 7 estrelas, ele conserva na mão direita a sua igreja e o seu pastor. E ele anda por meio dos 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros de ouro quem eram? São as 7 igrejas que nós vimos no capítulo anterior, no último versículo. E ele anda no meio da igreja fazendo o quê? Ele passava no meio da igreja, observando, analisando. Então, você vê que a figura de Cristo se faz presente aqui no meio da igreja. Cristo ele está no meio da igreja, ele se faz presente aqui no meio de nós. E ele está analisando a nossa vida, como nós temos cooperado para o serviço da obra de Cristo. E ele vai dizer uma coisa, ele fez uma análise e ele vai colocar aqui alguns pontos positivos a respeito da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. E aquela igreja, se você for ver, me permitam a gente dar uma breve passada no livro de Efésios. Quando Paulo ele funda a igreja, acho que na sua segunda viagem missionária, e depois ele escreve uma carta aos Efésios, em Efésios capítulo 1, versículo 15, ele vem dizer: por isso, também eu, tendo ouvido a fé de que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Até aí. Então você começa a ver a igreja de Éfeso como uma igreja que Paulo ele estava sabendo a respeito da fé que eles tinham em Jesus Cristo, uma igreja fervorosa e uma igreja que tinha amor. E como é que estava essa igreja 40 anos depois? Porque o livro de Efésios ele foi escrito mais ou menos em 54, entre 65, por aí, e a mensagem do Apocalipse foi escrito 30 a 40 anos depois. Então, como é que estava essa igreja? Qual foi a análise que o próprio Cristo fez dessa igreja? Então, vamos voltar para lá novamente, em Apocalipse,
capítulo 2 e o versículo 2. Os pontos positivos que ele vem falar agora. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Cristo, nesse momento, ele vai falar, pede para que João escreva à igreja lá de Éfeso, que ele conhece a obra daquela igreja, e ele conhece o teu labor. O que é labor? Labor é um trabalho pesado, um trabalho que é feito até exaustão, até suar. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava pesado, era uma igreja que arregaçava as mangas e fazia a obra de Deus. Era uma igreja muito ativa, que se dedicava totalmente na obra do Senhor. E a igreja de Éfeso, Cristo ele vai elogiar disso, ó, vocês são uma igreja que trabalham, vocês pegam a mão no arado, vocês não olham para trás. Então, isso aqui foi um ponto positivo que Cristo fez a respeito da igreja em Éfeso. E ele diz: e você não pôde suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos, não são. O que é que estava acontecendo aqui? No começo, quando a igreja estava se formando, no meio do próprio povo começavam a surgir heresias. Começavam a surgir pessoas que queriam mudar o cristianismo, pessoas que se levantavam para distorcer aquilo que a palavra de Deus dizia. Naquele tempo havia um pensamento que era muito forte, uma heresia muito forte, chamada gnosticismo, que eles acreditavam que Cristo não poderia ser o Filho de Deus. Então eles negavam a Jesus Cristo como sendo Filho de Deus. E esse pensamento estava entrando no meio da igreja. E depois que a igreja começou a crescer, muitas pessoas se diziam que eram apóstolos. Eu sou apóstolo, e iam falando coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E o que é que essa igreja fazia mediante a isso? Mediante a tantas pessoas que se levantavam para negar sobre Jesus Cristo ser Filho de Deus, eles faziam o quê? Eles colocavam esses que se diziam apóstolos à prova. Como é que eles faziam isso? Eles faziam isso baseado no conhecimento da palavra de Deus. Se você vê em 1 João 4, 1 João, se você for olhar algumas páginas, você vai encontrar aí, em 1 João 4, do 1 ao 3, logo pertinho aí. 1 João 4, do 1 ao 3. E João vai dizer: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Deus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo. Então João, ele vai alertar aqui também nessa carta aqui, que não deis crédito a todo mundo que se chama de apóstolo. Era isso que estava acontecendo na igreja no primeiro século, quando muitos começaram a pregar a palavra de Deus, heresias começaram a entrar no meio do povo, mas a igreja de Éfeso era diferente. Se você analisar lá em Atos, se não me engano, quando Paulo e Silas eles estavam evangelizando, os crentes de Bereia, eles analisavam a pregação do apóstolo Paulo para saber se o que Paulo falava era condizente com o que tinha nas Escrituras. Eles analisavam a pregação do apóstolo Paulo. Paulo que foi responsável por maioria das cartas dos livros do Novo Testamento. E os crentes em Bereia, ainda assim, eles examinavam para saber, será que o que ele está falando está realmente na Bíblia? E a igreja de Éfeso era uma igreja assim, era uma igreja que era fiel na doutrina, que conhecia a palavra de Deus. E como é que a gente pode defender a nossa fé? Como é que a gente vai se defender a respeito de doutrinas, de coisas que não convêm com o pensamento de um cristão,
se você não lê e analisa a Bíblia. Esse pessoal aqui, eles tinham conhecimento da Bíblia. Então, Deus ele vai dizer, ó, o ponto positivo é que eu gosto do trabalho de vocês trabalham bem, vocês se dedicam na obra do Senhor, vocês são uma igreja que são fiéis na doutrina, vocês colocaram em provas aqueles que diziam que eram apóstolos, mas eles não eram apóstolos. Então a igreja era uma igreja que era fiel na doutrina, eles conheciam da palavra de Deus, assim como os crentes em Bereia. E como João disse, ó, não se deixem enganar por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Outro ponto positivo que nós vamos continuar analisando, voltando lá para o versículo 3, e diz o seguinte: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes amolecer. O que acontece? Nesse aqui, ele estava falando a respeito das perseguições que aconteciam aos cristãos no primeiro século. Teve, naquele momento, quem reinava, quem era o imperador de Roma, era Domiciano. E ele perseguia os cristãos em todo lugar. O governo, o império, declarou que os cristãos deveriam ser perseguidos. Assim como o imperador Nero, que veio antes dele, queimava os cristãos em praça pública. Então a igreja estava passando por um momento de muita perseguição. Os cristãos eram perseguidos, dia após dia, eles tinham que se esconder. E Deus ele vai falar, ó, tens perseverança. Eles eram uma igreja que perseveravam na obra do Senhor. Eles não desistiam, apesar das dificuldades que eles enfrentavam na caminhada cristã. E suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eles não desanimavam, pelo contrário, quanto mais a igreja era perseguida naquela época, mais os cristãos cresciam, e os cristãos chegaram a um ponto de serem a maior parte da população lá do Império Romano. Então você vê que apesar das dificuldades que eles passavam, a igreja continuava sendo o quê? Sendo uma igreja obediente à palavra de Deus, uma igreja que se dedicava à obra do Senhor, ao trabalho, ao labor que foi falado aqui. Era uma igreja que suportava as provas. Era uma igreja que estava passando por um momento de dificuldades, de perseguições, não só ideológicas, mas também físicas, de serem arrastados e mortos. E Deus ele vem dizer, ó, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes enfraquecer. Aí vamos pular, ao invés de irmos para o versículo 5, vamos ler o versículo 6. Pontos positivos. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Como foi falado, a igreja estava passando por um momento que tinha muitas heresias sendo levantadas, e João ele vem falar a respeito desses nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas lá na igreja, pessoas que estavam no meio do povo, que faziam parte da mesma congregação e propunham o quê? Propunham um evangelho mais liberal, um evangelho onde que tudo era relativo, certas coisas não tinham problemas. E a igreja de Éfeso, era uma cidade que tinha um grande comércio, e também lá era localizado o templo da deusa Diana. Então o comércio que girava ao redor da religião era muito forte, de estátuas, era um povo muito idólatra, e esses nicolaítas, eles induziam aos cristãos da igreja a cometerem prostituição e idolatria. Eles diziam, não tem problema não, isso aí não tem problema não, pecado, essas coisas não tem problema não, um evangelho mais radical, um evangelho mais moderado. Então os nicolaítas, eles vinham trazer pedra de tropeço para colocar em dúvida a cabeça dos cristãos daquela própria igreja. Então você vê que há outro ponto positivo, que o pessoal daquela igreja, por serem fiéis à doutrina, eles diziam que Deus ele vai dizer que odeia as obras dos nicolaítas. O pessoal que vivia em prostituição, que vivia induzindo as outras pessoas a errarem, e
E Deus ele vem falar a respeito disso, que ele também odiava essas práticas. E o nome Nicolaítas, eu anotei aqui, significa dominador ou destruidor do povo. Então eles iam dominando, fazendo a cabeça de cada pessoa dentro da igreja, para poder fazerem com que elas viessem induzir pessoas a fazerem coisas erradas, a ter uma mente dividida, e assim, por consequentemente, fazendo com que pessoas viessem abandonar a fé cristã. E eu pergunto novamente, como é que um cristão ele pode se defender a respeito de tantas coisas, de tantas heresias que vêm se levantar no meio do seu povo, se ele não tem conhecimento da palavra de Deus? Há pessoas que estão há anos na igreja, estão há 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, mas não buscam ler a palavra de Deus, que é a nossa base. Como é que você vai estar preparado para poder defender a sua fé? Como é que você não vai ser enganado por histórias, por fábulas, por pensamentos que aparecem na mídia, seja no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, qualquer rede social, na TV também? Como é que você vai estar apto para poder não se deixar levar por esses ventos de doutrina se você não dedica tempo estudando e examinando a palavra de Deus e conhecendo a Deus? Em 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 1 diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Até aí. Então, o apóstolo Paulo já estava escrevendo a Timóteo dizendo que nos últimos tempos muitos iam se deixar levar por ventos de doutrina, por pensamentos, por ensinamentos de demônios. E como é que eu posso me proteger com coisas assim? Porque há coisas, amados irmãos, que hoje em dia, no meio universitário, até na escola mesmo, a gente tenta ter uma melhor convivência com todos, isso não é errado, mas há certas coisas que não existe condições de um cristão ele vir a concordar. Há posições que o cristão ele não pode simplesmente se manter em cima do muro. O cristão ele não pode ficar em cima do muro, ou ele tem que ir para um lado ou ele tem que ir para o outro. E muitas das vezes vão passar perseguições por defenderem a verdade e por defenderem a palavra de Deus. Mas para eu poder me defender, por eu ter essa base, para eu não ser levado por argumentos, porque se você não tem base, quando vem alguém que tem um argumento melhor que o seu, você automaticamente vai concordar com o que aquela pessoa diz. E o pessoal lá em Éfeso, que Deus ele veio falar ao apóstolo João, é que o pessoal ele reprovavam aqueles que induziam o povo a um evangelho que não tem problema fazer isso, todo mundo faz. Então Deus ele vem dizer que é um ponto positivo dessa igreja, que eles eram fiéis na doutrina, que eles trabalhavam pesado no trabalho do Senhor, eles se dedicavam, seja para cantar, seja para tocar, pregar, evangelizar, não sei qual a sua função, mas eles se dedicavam. E o que é que você tem feito? Como é que você tem se dedicado à obra de Deus? Como é que você tem cooperado pela vida em Jesus? Será que você poderia dizer que você é igual à igreja de Éfeso? Você é uma igreja que é fiel na doutrina, que conhece da palavra de Deus, que busca cada vez mais conhecer a Deus, porque o único jeito de conhecer a Deus é através da sua palavra que foi revelada para nós. E como é que você se vê nessa situação? A igreja de Éfeso era a igreja que trabalhava com dedicação, ou você tem feito o serviço de Deus relaxadamente? Como é que você tem cooperado pela vida de Jesus? Será que você é que nem a igreja de Éfeso? Que Deus ele fez elogios, também fez críticas. Mas se Jesus ele fosse escrever uma carta à igreja batista do Alto José do Pinho, o que é que será que Cristo ele iria observar aqui nessa igreja? Quais pontos positivos que o próprio Deus ia
ia dizer para cada um de nós? Melhor, vamos imaginar o que é que, se Jesus fosse escrever uma carta, o que é que ele diria para você? Quais pontos bons que Cristo ele iria ressaltar na sua vida e quais pontos ele iria dizer, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa ser mudado. E o próprio Cristo, ele continua fazendo isso. Nós vimos os pontos positivos da igreja e agora nós vamos ver o negativo, o 5. Nós estávamos no 6º, pulamos, vamos voltar para o versículo 5, Apocalipse 2, versículo 5. Fecha a Bíblia não. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta... versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Cristo ele vem fazer uma pontuação muito interessante. Lembra que a gente no começo nós lemos a respeito da igreja de Éfeso, que tinha sido fundada lá em Atos, que Lucas registrou isso lá em Atos, e ele vem dizer a respeito da igreja. Depois Paulo escreve uma carta aos Efésios dizendo que eles eram uma igreja fervorosa e de amor. E agora 40 anos depois, Cristo ele vem dizer, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. A marca do cristão é o amor, seja para com o próximo e também para com Deus. Se você ler em 1 Coríntios 13, vai falar que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse todas as coisas boas, se eu não tivesse amor, nada me servia. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que era inteligente na palavra de Deus, conhecia muito, era uma igreja que era esforçada na obra do Senhor, era uma igreja que defendia a sua fé, que rebatia as heresias que estavam no meio dele, porém eles se esqueceram do principal, que era o amor. A igreja tinha perdido tudo a respeito do que significa ser cristão. Eles estavam tão preocupados em conhecer a palavra de Deus, mas também se esqueceram da prática do amor, que um tem que ser ligado com o outro. Eles perderam o amor para com o próximo, perderam também principalmente o amor para com Deus. E quantas vezes você se vê nessa mesma situação como a igreja de Éfeso? Você perdeu o primeiro amor. Aquele amor que você tinha por Jesus Cristo já basicamente não existe, você esfriou, você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de cantar, tocar, seja lá o que você faça para a obra de Deus, você esfriou, perdeu aquele amor que tinha por Jesus Cristo, perdeu sabe quando você começa a dar seus primeiros passos na fé cristã, que você está de domingo a domingo na igreja, que você evangeliza, o pessoal chama para fazer... para organizar aqui a igreja, você é o primeiro. E hoje em dia o serviço de Cristo ficou lá por último. O serviço de Cristo ficou às vezes em último lugar, não é nem mais prioridade na sua vida. Perdeu aquele amor, aquela chama que você tinha por Cristo se apagou. Quantos daqui não já olharam para o passado e perceberam que tinham mais intimidade com Cristo em uma determinada época e hoje não tem mais? E o que é que Deus ele vai dizer para a igreja de Éfeso? Lembra-te, pois, de onde caíste. Para quê? Para que ele está dizendo que... para se lembrar de onde é que eles caíram, não é para eles ficarem tristes, não. O Cristo ele vai dizer aqui, lembra-te de onde você caíste, se lembra daquilo que você fazia. Onde foi que tudo começou a dar errado? Onde é que foi que você começou aos poucos a esfriar com Cristo? Porque ninguém da noite para o dia começa tá fervoroso na igreja e no outro dia já acorda frio. Não é assim, isso é um processo que é lento. E aí ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, antes das coisas darem errado na sua vida espiritual. Lembra daquele tempo. Para quê?
para você se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Se arrepender. Às vezes nós temos que nos arrepender da nossa omissão que nós fazemos como cristãos, de não orar, de não ler a palavra de Deus, ou se quando a gente faz é simplesmente por obrigação, que nem o pastor Júlio diz, fica no automático. Você vem à igreja domingo à noite, porque já é um costume seu vir à igreja à noite, então você não tem nada melhor para fazer em casa, não está passando filme, não está passando nada, então você vem simplesmente para a igreja. Era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Ele tinha perdido a vontade, tinha perdido o amor que tinha pelas obras de Deus, pelo próprio Cristo. Uma esposa ou um esposo, ele pode ser fiel ao seu cônjuge, e ainda assim não amá-lo com devoção. Ele pode, ou ela pode cumprir os seus deveres, pode não trair, pode fazer várias coisas, mas ainda assim não amar. Você pode fazer muitas coisas para a casa de Deus, você pode fazer tudo e ainda assim não amar a Deus. O que acontece nos nossos dias? Nós simplesmente nos deixamos levar pela nossa correria, pelos nossos afazeres, e aos poucos fomos esfriando. Como é que eu tenho que fazer para que esse fogo não venha a ser apagado? Aqui é a resposta. O nosso alimento diário é a Bíblia e a oração. Se você deixa de orar e de ler a Bíblia, você vai ficar fraco, você vai ser levado por ventos de doutrinas. O seu amor por Cristo não vai ser mais o mesmo que você tinha quando se converteu. E ele vem dizer, arrepende-te. Lembra de onde você caiu. O filho pródigo, todo mundo se lembra da parábola do filho pródigo, em que quando ele estava lá no mundo gastando seu dinheiro, ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou de onde ele caiu. Onde é que tudo começou a dar errado na vida dele? Quando ele saiu da casa do pai. E aí ele veio tomar a atitude de quê? De se arrepender, assim como Cristo ele falou aqui para a igreja de Éfeso. Se arrepende-te, volta lá no começo, volta à prática das primeiras obras, começa de novo. Vem, se você não tem vontade de orar, de ler a Bíblia, mas você tem que começar. Comece hoje lendo um versículo. Não deixe para amanhã, porque enquanto existir amanhã, a gente vai dizer, amanhã eu leio, amanhã eu oro, amanhã eu estudo a Bíblia. E enquanto existir amanhã, você vai deixando para lá. E quando você vê, você já está um tempo sem ler a Bíblia, depois não lê mais, não ora. E aí as coisas vão começando a esfriar, começa a perder o amor por Cristo. Volta à prática das primeiras obras. E ele diz um aviso. Jesus ele dá um aviso para a igreja. Lembra-te de onde você caiu. As primeiras obras. Se não, venham a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é que Cristo estava falando? Caso o pessoal não venha se arrepender, não venha voltar ao primeiro amor, eu vou remover o candeeiro deles, remover a igreja. Porque se uma igreja, o candeeiro ele faz o quê? Ele ilumina, não é? Se uma igreja não ilumina, então ela não tem serventia nenhuma, é apenas um objeto. O candeeiro, se ele não ilumina, é apenas um objeto, apenas decoração. Quando Lucas ele trouxe a mensagem a respeito sobre a igreja ser sal e luz, e eu achei interessante porque eu nunca tinha parado para pensar, não é algo que a gente vai procurar ser, que no futuro nós vamos ser sal e luz. Ele vem dizer que nós somos sal e luz. E se o sal ele não serve para salgar, ele serve para ser o quê? Pisado e jogado fora. E é isso que Cristo ele vem falar para a igreja em Éfeso, caso eles não viessem se arrepender. E arrependimento, quando você se arrepende, é uma mudança de mente. Se você quer voltar a ter intimidade com Deus, quer ter
sabe, aquele desejo de estar com Cristo, de buscar Ele, o seu melhor dia, aquele seu momento de oração é o momento que você busca no seu dia a dia, que você, poxa, eu mal espero para chegar em casa, ou para ter aquele meu momento a sós com Deus. Volta à prática das primeiras obras, arrepende, muda de mente, toma uma atitude, porque se você não, você vai continuar frio, vai perder o primeiro amor, assim como aconteceu com a igreja. Então arrepende, muda a tua mente, não fica só simplesmente dizendo, poxa, eu não consigo mudar, eu tento. Peça forças a Deus que Ele vai dar. Você tem que, assim como o filho pródigo, voltar lá para a casa do pai. Você tem que voltar para a casa do pai. Arrepende-te. Ele pede para que, arrependimento é para que você nunca mais venha continuar nessa omissão como cristão. E é isso que cada um de nós temos que fazer. Nós temos que buscar esse amor. Cristo, ele fez um diagnóstico aqui da igreja de Éfeso. Tem outras igrejas aqui, se você quiser ler. É muito interessante cada diagnóstico que Cristo vem fazer a respeito de uma igreja. E qual é o diagnóstico que Cristo está fazendo sobre você? Será que você poderia pelo menos ser como a igreja de Éfeso, fiel na doutrina, dedicada no trabalho? Será que você também tem perdido o primeiro amor? E eu já falei várias vezes, arrepende-te, lembra de onde tudo deu errado, lembra de lá, quando você tinha intimidade com Deus, quando você tinha comunhão, arrepende-te. O Pai, Ele está sempre de braços abertos para cada um de nós. Assim como aconteceu na parábola do filho pródigo, o filho voltou para a casa do pai. E a palavra de Deus diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Corra para os braços de Cristo, porque eu tenho certeza que de maneira nenhuma Ele vai lançar você fora. Então não deixe para amanhã, faça isso hoje. E ele diz aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aos vencedores, nós comeremos da árvore do fruto da vida. Então que você medite nessa palavra de hoje e vamos orar. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, te agradecemos nesse momento, Pai, pela Tua palavra que foi lida e que foi exposta. Que o Senhor venha tocar, Pai, os corações daqueles que se sentem fracos, que se sentem desanimados na Tua palavra, aqueles que se sentem fracos espiritualmente, vem dar forças, Pai. Que o Senhor venha estar sustentando cada um deles pela Tua poderosa mão, dando fruto dignos de arrependimento, Pai. Que cada um deles venha se lembrar de onde eles caíram e que eles venham voltar à prática das boas obras e se arrepender, Pai. Que o Senhor venha estar, assim como diz na Tua palavra, Pai, vem dividir, que a Tua palavra venha penetrar nos corações de cada um de nós, provocando mudança, Pai, provocando a metanoia, que é a mudança de mente, a mudança de atitude. Que o Senhor venha, através dessa carta, consolar os corações daqueles que estão tristes, que estão necessitados, Pai, de um consolo. Vem fortificar a cada um deles nessa caminhada cristã. Que o Senhor venha estar nos ajudando a sermos crentes melhores, a serem mais dedicados a Ti, na Tua presença, a serem mais dedicados no Teu trabalho, mais fiel na Tua palavra, Pai. E que nós nunca venhamos perder o primeiro amor. Vem reacender novamente a chama, Pai, nos corações daqueles que estão necessitados. Que o Senhor venha estar dando força e abençoando a cada um deles. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. A palavra está com a dirigente.
Primeiramente, eu queria dizer que fiquei maravilhada como Deus falou grandemente em nossos corações. E agora eu vou passar a palavra para agradecimentos ao diácono Manassés. Amém, amados. Quero agradecer esta palavra do nosso irmão Felipe. E eu gostaria de acrescentar esta mensagem. Eu queria chamar nosso diácono Timóteo para nós cantarmos o hino 139, a terceira e quarta estrofe, onde vai complementar esta palavra do nosso irmão Felipe. Deus abençoe, amados, e vamos refletir neste hino também. O hino 139, nosso cantor cristão, a terceira e a quarta estrofe. Amados, que tenhamos uma semana abençoada, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus, buscar Ele intensamente. Eu não sei se entre nós, aqueles que estão nos visitando, se tem alguém ainda que não entregou sua vida para Jesus, ou se alguém está desviado do caminho do Senhor. E hoje é o momento de você voltar para a casa do Pai, se reconciliando com Ele. Então vamos cantar o hino 139, a terceira e a quarta. Terceira e quarta estrofe do cantor cristão, hino 139. Desejamos te louvar, tua graça que senti, neste culto repousar, esperança no ouvir. Manifesta já, ó Deus, o Evangelho tem poder para o crente consolar, para ouvir o seu vencer, todo mal abandonar. Hoje é doce paz ao coração. Amém. Então esta é a mensagem que nós trouxemos nesta noite. Aqueles que também estão nos ouvindo, se foi tocado pela palavra, que possa refletir. Amados, mais uma vez, que nós somos gratos ao nosso Deus por esta semana que inicia hoje. Que nós possamos iniciar as nossas atividades com bastante esperança, anunciando esse Jesus e divulgando também este tema da campanha de missões. Que nós, na verdade, possamos cooperar com este Evangelho, anunciando Cristo. Eu quero agradecer também, como falei hoje pela manhã, as orações em favor do nosso pastor Vilarins. O pastor Vilarins, graças a Deus, está melhorando, tá certo? Continue orando pela sua saúde e cremos que provavelmente essa semana estará recebendo alta. Então, é fruto das orações dos amados irmãos. Orar pela nossa irmã Mariana, que foi falado aí, e outros que nós mencionamos, tá certo? Eu vou chamar aqui o nosso diácono Cristiano, que também tem algo para o nosso pastor Gildivan. Depois o pastor Gildivan vai continuar agradecendo, tá certo? E a bênção apostólica será do pastor Vilarins. Lembrando, quarta e quinta-feira, os irmãos poderão estar aqui conosco, sem precisar de agendar.
Graças e paz, igreja. Mais um presente que o pastor estava completando no aniversário. Esse é dos homens, SMHB. E como está escrito na camisa dos homens, 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre na mudança, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Que Deus continue abençoando, e você sempre e constante no trabalho de Deus. Amém? Amém? Deus abençoe. Agradecer ao carinho dos homens da igreja, dizer às senhoras e à igreja que eu já usei o presente da semana passada, é o tênis, a roupa, fiquei muito bonito, viu? Eu não sei, eu não sei se foi a dica que deram, né? Mas eu realmente estou lutando para perder peso, com a barriga, né? O som da barriga está crescendo, mas ela vai voltar a ser o que era ela, maguinho por causa de saúde, irmãos. Infelizmente, muita gente brinca com a saúde, mas não devemos brincar com ela. Tá? Tem um pastor agora mesmo, pastor Marquinhos, eu peço oração por ele, 32 anos, foi fazer um cateterismo, está na UTI, porque teve uma parada cardíaca e foi. Então, a morte para puxar o pé, como dizia a vovó, não tem idade não, basta estar vivo que ela leva. Irmãos, só reforçando, quarta-feira estaremos aqui, culto e oração e doutrina, contamos com a presença de todos. Já na quinta, escola bíblica, já vai ter cada quinta-feira um professor diferente, o irmão não venha perder. Se você não tiver espaço na sua agenda, não se preocupe. Você tem duas maneiras de participar, fora estando aqui presente. Você pode assistir ao vivo, onde você estiver, acessando o IBAJP Comunica, feito os irmãos que estão em casa estão fazendo nesse momento, ou quando você tiver aquele tempo organizado para estudar a palavra de Deus, você acessa o IBAJP Comunica no YouTube e assiste e presta culto conosco. Por exemplo, nós estamos todas as quartas-feiras estudando as doutrinas bíblicas defendidas por nós batistas. Se você perdeu alguma, você vai lá no IBAJP Comunica, acessa e vai estar estudando também a palavra de Deus. Sábado agora, a nossa juventude estará promovendo o culto de louvor. Muita gente pensa que o culto só é para a juventude, não, é para toda a igreja e convidados também. Nesse sábado, os adolescentes estarão à frente das atividades. Eles já pegaram as atividades, já separaram entre eles, né, Lorena? E vão estar à frente. Porém, pela primeira vez, nós estaremos participando de forma online de um congresso. Então, a pregação será transmitida aqui pela rede social. Então, você não venha perder. Vai ser uma palavra muito boa para o seu crescimento. Esqueci alguma coisa, Diácono? Irmãos, só reforçando em relação ao agendamento. O agendamento está sendo só para o domingo, por enquanto. E nós não estamos proibindo a vinda de ninguém, a gente está incentivando você trazer a sua família. Traga a família, porque toda vez que você traz a sua família, você abre espaço para que outro irmão venha participar. Imagina só, Livinha e Cecília, Timóteo, Adson, Timóteo Júnior, coube tudo em uma cadeira só, já abriu espaço para que outros irmãos venham participar também em outras localidades, entenderam? E continue orando, irmãos. Orem pelas nossas autoridades, orem para que a cura venha aparecer e que possamos cada vez mais estar firmes e constantes na presença do Senhor. Também participe através do nosso Ministério de Evangelismo e Missões, das visitações, e que você seja igreja na vida do outro irmão também, visitando, orando e participando. E também visitando a gente nas nossas redes sociais. Terça-feira vai ter a live para as crianças. É muito importante que você pegue sua criança, coloque na frente da sua Smart TV de 55 polegadas que você tem lá. Se você não tiver, vai ter. Aí você bote lá na frente da sua Smart TV, no celular, no seu computador, bote sua criança na frente para ela ouvir a palavra de Deus. É melhor agora
você investir tempo na sua criança, ouvindo a palavra de Deus, para depois você não estar correndo aqui, subindo essa ladeira do Zé do Pio, atrás do menino e da menina. Então, se ela aprender a palavra de Deus como pequena, certamente, ela não vai esquecer disso. Vamos ficar de pé? Pela vida em Jesus eu... Nivinha, parabéns, viu? Está todo mundo afiado. A oração e a bênção apostólica com o pastor Vilarins. Deus, nós te agradecemos por este povo que é povo teu. E queremos te pedir, ó Pai de amor, que o Senhor visite os nossos corações nesse momento. Abençoa as nossas famílias e nos dá, Senhor Deus, uma semana de paz na tua presença. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ainda estou no hospital durante esses dias. Que o amor de Deus, que é a graça maravilhosa de Jesus de Nazaré, e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam com todas nós, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, vamos seguir por aqui a saída. Tenham todos uma semana na presença do Senhor Deus e que possamos estar quarta-feira aqui com todos. Obrigado.